A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seu amor e a sua comunhão estejam com vocês. Quinta-feira Santa, tempo de fazermos memória sobre a morte e os últimos atos entre nós. Quinta-feira, lembramos daquilo que Jesus fez. Ao longo de toda a caminhada da Quaresma e da Semana Santa, são até esses momentos que nós queremos chegar. E na quinta-feira acontecem os momentos mais profundos de toda a história da fé cristã. Ao longo desses dias todos acompanhamos na história de Jesus seus últimos passos até a cruz. A tensão em Jerusalém que aumentava, as autoridades religiosas que procuravam uma maneira de prendê-lo, e os acontecimentos se encaminhando aquilo que marcará definitivamente a história do mundo todo. E é justamente nesse contexto que acontece uma noite muito especial. Antes de enfrentar o sofrimento da cruz, Jesus reúne seus discípulos para um último momento de fraternização e de estarem juntos. Ser uma noite também caracterizada como de despedida, mas também uma noite de ensinamento, de comunhão e de profunda. Eles se encontram para celebrar a Páscoa, uma das festas mais importantes para o povo de Israel. Nessa celebração se lembra a libertação do Egito, quando Deus vai conduzindo o seu povo para longe, para fora da escravidão, rumo à liberdade. Ao redor da mesa estavam aquelas pessoas que haviam caminhado com Jesus durante os seus últimos anos. Discípulos que haviam deixado suas redes, suas profissões e sua vida cotidiana para segui-lo. São eles que viram os milagres, ouviram as parábolas e experimentaram momentos marcantes ao lado do seu mestre. Talvez eles imaginassem que aquela seria apenas mais uma refeição juntos, mas aquela noite seria completamente diferente. Durante a refeição, Jesus toma o pão, agradece a Deus, parte e entrega aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado por vós. Façam isto em memória de mim. Depois, Jesus também toma o cálice e diz: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado. Façam isso em memória de mim. Essas palavras nasce aquilo que a Igreja Cristã celebra até hoje como a Santa Ceia. Desde então, cada vez que a comunidade cristã se reúne ao redor da mesa do Senhor, partindo o pão e compartilhando o cálice, ela recorda que Jesus entregou a sua própria vida por amor ao mundo. A ceia é um presente de Deus para toda a Igreja e a humanidade. E através da ceia somos lembrados de que Ele nos reúne como comunidade, nos alimenta espiritualmente e fortalece a nossa fé. Mas naquela mesma noite acontece também um gesto que surpreende profundamente os discípulos. O Evangelho de João nos conta que Jesus se levanta da mesa, pega uma toalha, coloca numa bacia e começa a lavar. Naquele tempo, lavar os pés era uma tarefa simples, normalmente realizada por um servo que estava na. As pessoas caminhavam longas distâncias por estradas poeirentas, usando sandálias, e quando chegavam para uma refeição, esse gesto de cuidado trazia acolhimento e descanso. Aquela noite, não é um servo que faz isso. Jesus se ajoelha diante dos discípulos e começa a lavar os seus pés. Pedro fica profundamente desconcertado. Para ele, aquilo parecia impossível, como um mestre.
Jesus explica que aquele gesto revela algo essencial sobre o reino de Deus. Se ele, sendo Senhor e Mestre, serviu aos discípulos, então eles também deveriam servir uns aos outros. Ali Jesus ensina algo fundamental. Seguir a Cristo significa aprender a amar de forma concreta. A fé cristã não se limita a palavras ou ideias, ela se torna visível em gesto, cuidado, em gesto de humildade, perdão e serviço ao próximo. Depois disso, Jesus ainda deixa aos discípulos aquilo que ele chama de um novo mandamento. Amem os outros assim como eu vos amei. O amor passa a ser o sinal visível daquilo que a igreja cristã. A noite ainda aguarda e guarda momentos difíceis. Depois da ceia, Jesus vai com seus discípulos até o jardim do Getsêmani. Ali ele ora profundamente. O Evangelho nos mostra um Jesus que sente a angústia por aquilo que está por vir. Ele ora dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas logo acrescenta palavras que revelam uma confiança profunda. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa oração revela a entrega total de Jesus à vontade de Deus. Pouco tempo depois, Judas chega acompanhado de soldados e líderes religiosos. Naquela mesma noite, ele foi preso. Assim começa o caminho que levará à cruz da Sexta-feira Santa. Quando olhamos para os acontecimentos da Quinta-feira Santa, percebemos três sinais profundos que continuam marcando a igreja e a nossa, como pessoas batizadas, até hoje. Primeiro, a mesa da comunhão, onde Cristo se entrega por nós. Em segundo, o serviço humilde, que revela que o amor verdadeiro se expressa em atitudes concretas. Terceiro, a confiança em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Assim, a Quinta-feira Santa nos lembra que seguir Jesus significa viver, receber sua graça, aprender a servir e confiar em Deus em todos os momentos. Enquanto acompanhamos esses acontecimentos, sabemos que a história ainda continua. A ceia e da oração conduzem ao momento mais profundo de todos, a cruz da Sexta-feira Santa, onde o amor de Deus será revelado de forma plena. Mas antes de seguir adiante, convido Jesus Cristo. Nessa Quinta-feira Santa, lembramos com gratidão da noite em que reuniste teus discípulos ao redor da mesa. Naquela noite, antes de enfrentar o sofrimento da cruz, tu quiseste estar perto daqueles que caminhavam contigo. Partiste o pão, ofereceste o cálice e deixaste à tua igreja o sinal vivo do teu amor. Agradecemos porque na Santa Ceia tu continuas a nos reunir como teu povo. Nela nos recordamos que o teu corpo foi entregue por nós e que o teu sangue foi derramado para a nossa salvação. Obrigado porque, mesmo em meio às nossas fragilidades e falhas, tu nos acolhes, nos perdoas e nos renovas. Senhor, ao lembrar também o gesto do lava-pés, pedimos que tu formes em nós um coração semelhante ao teu. Tu, sendo o Senhor e a servir. Ensina-nos a viver com essa mesma humildade. Livra-nos do orgulho que muitas vezes se instala em nosso coração. Dá-nos um espírito manso, capaz de olhar para o próximo com compaixão, respeito e amor. Que nossas palavras, nossas atitudes e nossas escolhas reflitam algo do teu cuidado e da tua bondade. Ajuda-nos a viver o mandamento que tu nos deixaste. Amar uns aos outros assim como tu nos amaste. Que esse amor esteja presente em nossas famílias, em nossas comunidades e em todos os lugares onde vivemos e trabalhamos.
E quando enfrentamos momentos difíceis, lembra-nos também da tua oração no jardim do Getsemane. Tu conheces a angústia, o medo e a dor, mas mesmo assim colocaste tua vida nas mãos do Pai. Ensina-nos a confiar em Deus quando não compreendemos os caminhos da vida. Dá-nos fé para permanecer firmes, mesmo nas horas de incerteza. Sustenta-nos quando nossas forças parecem pequenas. Conduze-nos ao longo de todos os dias, à medida que seguimos contigo no caminho que leva à cruz. Abre os nossos olhos para perceber a profundidade do teu amor. Que ao contemplarmos a cruz, possamos reconhecer ali o sinal da tua graça, do teu perdão e da tua entrega por toda a humanidade. Permanece conosco, Senhor, guarda a nossa vida, guarda tudo aquilo que temos e somos. Assim, quando entregamos tudo aquilo que temos em nossas mentes e corações, na oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tempo Santa, teremos culto de forma presencial às 18 horas na Igreja Bom Pastor, na Ilha do Governador. Olharmos o que a sexta-feira bênção do Todo-Poderoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, venha sobre vocês e permaneça com vocês hoje e sempre.